I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Já tira uma foto da mala, coloca o jornal do dia, para que depois ocorrer o extravio dessa bagagem, fica mais fácil, fica mais viável eu elencar todos os itens que estavam nessa mala, fica uma prova mais concreta, muito mais plausível. Outras medidas que a gente pode tomar, coloca, mesmo que a gente saiba que não tem muita eficiência, coloca o adesivo de frágil, embala a mala. Todas essas medidas são úteis, podem ajudar. Mas eu cheguei no aeroporto, fui pegar minha mala não está. O que eu posso fazer? Eu indico que faça as medidas administrativas. Vá no guichê da companhia, pede para que seja tudo por escrito, quanto mais provas, melhor. Minha mala foi extraviada. Tem dois tipos de dano que ocorrem quando sua mala é extraviada. A minha mala voltou, ela está danificada, dano material. Então, você vai ter que pedir para a empresa ressarcir o valor da sua mala. A empresa não me tratou bem, a empresa me repassou para várias outras áreas administrativas. Dano moral. Dano moral por quê? Pela desídia, pelo descaso da empresa com relação ao consumidor. Então, isso é muito importante saber. Você teve a sua mala extraviada, você não conseguiu recuperar, também dano moral. Eu não sei os valores. Pode dizer, não sei os valores, eu não sei o que tinha dentro da mala. Tenta descrever o quanto mais
melhor. Quanto mais detalhado, mais descrever, melhor. Porque se o juiz não tiver esses valores, ele vai arbitrar. Ele vai, dentro da equidade, dizer, arbitrar um valor para o teu prejuízo. Então, eu acho que isso é o principal, assim, com relação ao extravio. Sem dúvida, existem vários aspectos importantes que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que é justamente assim no ingresso. A pessoa chega no aeroporto lá, depara com uma situação de extravio. Aí busca, evidentemente, junto à companhia, primeiro o ressarcimento, ou o reparo, dependendo da situação. Feito isso, havendo uma negativa nesse sentido. Por exemplo, a pessoa diz, não, essa mala já estava extraviada. Aí você falou tirar a fotografia antes. Mas se a pessoa não tirou a fotografia, de fato, a mala que a pessoa portava, ela estava em condições. Como é que ela pode proceder? Bom, existe no direito do consumidor o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Como a companhia aérea ela está te prestando um serviço, ela tem a obrigação de prestar esse serviço até o fim de uma maneira adequada. Não ocorreu isso, é falha na prestação de serviço. Como a empresa aérea ela tem um porte muito maior que o consumidor é chamado de hipossuficiente. Ou seja, é a companhia aérea que vai ter o ônus de provar que não, que ela serviu adequadamente. A sua bagagem chegou de uma maneira correta, não houve nenhuma falha. Essa obrigação é da companhia aérea. Então, essa obrigação não é do consumidor. Esse ônus não é do consumidor. Então, acho que é importante salientar. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental a gente poder falar isso e também falar dos encaminhamentos. Claro. Que o juizado ela deve encaminhar pequenas causas. O que cabe nesses casos? Bom, nesse caso, eu indico que a pessoa vá nos juizados especiais cíveis. De acordo com o valor da causa, que no caso de extravio de bagagem não deve ultrapassar os 40 salários mínimos, é adequado entrar nos juizados especiais, porque são mais céleres, são mais simples. Não existe a necessidade, a imprescindibilidade de um advogado, mesmo que eu indique pela necessidade de usar termos técnicos, por ser mais fácil. A indicação da utilização de um advogado nesses casos eu acho importante. Seria bom ressaltar, lembrar os valores que são acolhidos dentro da questão das pequenas causas. Sim, no caso das pequenas causas são até 40 salários mínimos e no caso de até 20 salários mínimos não é necessária a utilização do auxílio técnico de um advogado. A partir dos 20 até os 40, sim. Só é utilizado a ajuda técnica de um advogado. Muito bem. Boas informações, detalhes importantes a serem abordados com certeza. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna aí. A doutora Joana continua conosco, trazendo mais informações dentro dessa situação, que realmente é uma situação que preocupa cada um de nós. Quem viaja sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que a minha bagagem vai chegar em condições? Então continue ligado que muito adicional. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. De cuidar da sua mala a partir do momento do embarque. Esse cuidado é da empresa aérea. É importante ressaltar que, em relação ao prazo prescricional, para os consumidores entrarem com essas ações de dano, é de 2 anos, porque nesse aspecto específico prevalece a Convenção de Varsóvia. Então é importante salientar que você, consumidor, teve a sua mala extraviada, você quer entrar com uma ação de dano, o seu prazo para isso é de 2 anos. Então, quem tem que trazer a sua mala em condições, assim como foi colocado no embarque, é a companhia. Então, o consumidor tem que ter consciência que esse direito é dele e cobrar para que isso ocorra, entrar com ação de dano, porque quantos mais ações existirem, as empresas elas vão ter mais cuidado. Então, a partir do momento que isso onerar a empresa aérea, o cuidado ele vai existir. Então, acho importante isso, vá atrás dos seus direitos, entre com a ação e busque, pleiteie mesmo, para que você seja ressarcido, mesmo que o valor seja um valor de pequena monta, é seu bem, você não pode ter seu bem extraviado, você não pode ter seu bem danificado. Então, vá atrás, busque. Sem dúvida, realmente, né, algo que as pessoas devem exercitar com frequência, né, buscar os seus direitos. Está aqui a dica, a doutora Joana Salaverria, que agradecemos muito pela participação e pelas dicas fundamentais, os cuidados, a precaução, claro, sempre é importante, mas, e não havendo, né, a situação realmente se configurar com problemas de extravio ou danos de qualquer ordem, moral ou material que seja, de qualquer forma você pode, deve exercer os seus direitos. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.